E se eu te dissesse que um dos heróis mais poderosos da DC pode nos ajudar a entender algo profundamente espiritual? Um poder que depende totalmente daquilo que está dentro do nosso coração, porque sem ele, nenhum Lanterna Verde consegue usar o seu próprio poder. E talvez você também esteja tentando viver a vida cristã sem realmente entender a força que te move. Esse é o Conexão Onoma, onde o mundo geek e a Bíblia se conectam. Primeiro eu irei dizer a vocês quem é o Lanterna Verde e como funcionam seus poderes. O Lanterna Verde faz parte da Tropa dos Lanternas Verdes, uma força policial intergaláctica criada para cuidar do universo. Cada Lanterna Verde é escolhido por um anel muito poderoso, mas esse anel não escolhe qualquer pessoa. Ele procura pessoas com algo muito específico: a coragem. Não se trata de pessoas que nunca sentem medo, mas pessoas que enfrentam o medo e continuam avançando mesmo assim. O anel é alimentado pela bateria central, que canaliza a força de vontade. Cada Lanterna Verde possui uma bateria em forma de lanterna para recarregar o seu anel. E sempre que eles precisam recarregar, eles recitam o famoso juramento dos Lanternas Verdes. Mas não é apenas uma frase simbólica, é um constante lembrete para recordar do propósito que eles carregam. Dia mais claro, noite mais densa. Sejam Lanterna Vermelha! Mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera mal há de penar. O anel transforma qualquer força de vontade do usuário em energia física. Isso significa que o Lanterna Verde pode criar qualquer coisa que ele imaginar. Escudos gigantes, armas gigantes, estruturas colossais. Tudo isso nasce da força de vontade. Mas existe um detalhe importante: se o Lanterna Verde sentir medo, dúvida ou fraqueza, o poder do anel diminui. O anel então busca aqueles que dominam o medo. Isso não significa que os Lanternas Verdes não sentem medo. Eles sentem, todos sentem. A diferença é a força de vontade que os encoraja a continuar. Porque todos os Lanternas Verdes querem poder para proteger algo, proteger pessoas, proteger mundos, proteger aquilo que amam. Mas sem o anel são apenas pessoas comuns, limitadas, humanizadas, e por isso sentem medo. E toda vez que eles recarregam o anel, eles recitam o lema da tropa, quase como uma oração, um lembrete para recordar quem eles eram sem o anel, e também para lembrarem quem eles são com o anel. No dia mais claro, Na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando a Lanterna Verde tiver que enfrentar. Agora entenderemos sobre o que é fé. Em breve, palavras, fé é o conhecimento de quem Deus é. A partir do momento em que eu tenho fé em Deus, eu posso realizar a sua vontade. Porque eu só consigo realizar a vontade de alguém quando eu conheço o que ela deseja. Agora trarei um exemplo. Pensa em um jogador de futebol que acabou de entrar para um time novo. Ele só vai bem em campo se ele conhece o técnico, entende o estilo de jogo e sabe quais são as estratégias. Se ele não conhece o treinador, ele pode até jogar bem individualmente, mas ele não vai estar jogando conforme a vontade do técnico. Agora, imagine o contrário, quando ele conhece o técnico, confia nele, sabe quais são as táticas. Ele começa a jogar de acordo com o plano e se movimenta com propósito. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Eu só consigo realizar a vontade dele quando eu conheço quem ele é. A fé me faz confiar e essa confiança me leva a realizar a vontade dele. Agora pense em algo importante. Como eu posso dizer que acredito em algo que eu nem conheço? Fé é crer em Deus e crer é ouvir e obedecer. E para eu obedecer o meu pai, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso conhecê-la. Agora, voltando ao exemplo, ninguém joga conforme o técnico se não conhece quem o técnico é. Na fé é igual, eu só faço a vontade de Deus se eu conheço quem Ele é. Bom, e exatamente em que o Lanterna Verde se interligaria com esse assunto? O anel do Lanterna Verde só funciona quando seu portador exerce a força de vontade e acredita no que ele está fazendo. Da mesma maneira, a vida cristã só é vivida plenamente quando o cristão exerce a fé em Deus. O juramento dos lanternas para nós é como uma oração e nós devemos constantemente lembrar quem Deus é e quem nós somos sem Ele, porque sem Deus somos tão limitados quanto uma lanterna verde sem um anel.
Assim como o anel transforma a vontade em poder real, a fé transforma a confiança em Deus na realização da sua vontade, até atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. A Bíblia diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. E também diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então pense nisso. O Lanterna Verde precisa do anel para agir. O cristão precisa da fé para realizar a vontade de Deus. O anel transforma a vontade em poder. A fé transforma o conhecimento de Deus em obediência. Mas existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Será que você está vivendo a vida cristã realmente conhecendo quem Deus é? Porque ninguém consegue viver pela fé sem conhecer aquele em quem está depositando essa fé. Porque quando conhecemos quem Deus é, passamos a confiar nele. E quando confiamos nele, nossa vida começa a caminhar conforme a sua vontade. Não porque somos fortes, mas porque aprendemos a depender dele. Assim como Lanterna Verde é apenas um homem comum sem o anel, sem fé o ser humano vive distante daquilo para o qual foi criado. Mas quando conhecemos a Deus e confiamos nele, nós podemos exercer aquilo para o qual fomos chamados para viver. E talvez hoje seja o dia de começar a conhecer de fato quem Deus é. Porque fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar nele, ouvir a sua voz e realizar a sua vontade. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tchau, tchau!